Tarde, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, dando continuação do capítulo 4, que tem como tema a grande sociedade global. E hoje nós iremos estudar as páginas 102 a 105. Vamos falar do imperialismo, ampliação das fronteiras do mundo globalizado. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem aí acompanhar, com os livros aí em mãos. Então é importante que vocês estejam aí acompanhando a leitura. Então vamos lá, peguem seus livros e vamos iniciar aqui a nossa aula. Então aqui na página 102, como estamos estudando a grande sociedade global, estamos falando da globalização, nesse processo qual o mundo está inserido. Então nós vamos continuar aqui falando das fronteiras do mundo globalizado. Então vamos aí, acompanhem comigo na página 102, que diz assim: a intensificação do comércio mundial gerado pelas grandes navegações possibilitou à burguesia uma acumulação de capital nunca antes ocorrida. E isso foi um forte impulso para a expansão do processo de globalização. Então aí esse processo de globalização ele iniciou-se, lá nas grandes navegações, que essas grandes navegações ela possibilitou, a burguesia uma acumulação de capital. Na segunda metade do século XIX, observou-se uma ampliação da dominação política, econômica e militar sobre vastas extensões da Ásia e da África. E esse fenômeno, denominado de imperialismo, proporcionou a ampliação de novas tecnologias a indústrias, às comunicações e aos transportes. Então, o que já tinha sido criado e utilizado na Europa Ocidental se expandiu rapidamente, para todo o restante da Europa. Automóveis, aviões, telégrafos, rádios, telefones e principalmente a ampliação da malha ferroviária promoveram a expansão da globalização econômica para espaço outrora impensáveis. Então, a partir daí desse fenômeno, o imperialismo, ele proporcionou essa ampliação das novas tecnologias, ou seja, ela expandiu não só na Europa Ocidental, como no restante da Europa, como diz aqui no texto, para os espaços outrora impensáveis. São todos os outros, passou a fazer parte desse processo da globalização. Então, desse modo, na eclosão da Segunda Guerra Mundial, o mercado global já se constituía quase que plenamente da Europa, América, Ásia e também a África. Então, após da Segunda Guerra Mundial, o mercado global já se constituía quase plenamente da Europa. Aí foi o que? Se expandiu para a América, para a Ásia e também para a África. Então aí você vê que todos os países, ele está inserido nesse processo da globalização. Então aí na página 103, vocês observem aí, nós temos o mapa, onde diz assim: espacialidade planetária construída pelo imperialismo. Aí temos aqui a colonização na época do imperialismo, aí vem aqui a Grã-Bretanha, a França, Espanha, Portugal, a Bélgica, a Alemanha, Itália, Holanda, Estados Unidos e também o Japão. Então aí é a espacialidade que foi construída pelo imperialismo. Então vocês podem estar observando aí, página 103. No cenário 3, temos aqui a bipolaridade. O que foi a bipolaridade? O que é bipolaridade? A trava do processo de globalização. Então, para a gente entender aqui, temos aqui, para
poder compreender melhor esse processo. Ao fim da Guerra Fria, né, da Segunda Guerra Mundial, 2 países saíram, né, como as maiores potências mundiais, que foi os Estados Unidos, né, e a União Soviética. Então, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Um capitalista e o outro socialista. Ou seja, com ideias completamente opostas, acirrando ainda mais a rivalidade entre os dois, né? No caso, os Estados Unidos, né, ele era capitalista. Então, após, né, o fim da Guerra Fria e também da Segunda Guerra, surgiu essas duas potências, né, no caso, os Estados Unidos e também a União Soviética. Aí, com isso, surgiu o quê? A trava do processo de globalização, né? Como já estudamos, com o fim da Guerra Mundial, instaurou-se uma situação de insegurança global, com a divisão do mundo nos blocos políticos, capitalista, nos Estados Unidos, e socialista, União Soviética. Essa bipolaridade travou o processo de ampliação do mercado global, pois as trocas comerciais existiam dentro de cada bloco e praticamente não havia comércio entre membros dos blocos opostos. Então vocês analisem aí essa imagem, essa charge aí abaixo, tem 2 pessoas, né, aí numa luta de cano de braço, e um está representando, né, ilustra uma crítica à Guerra Fria e o conflito entre as duas potências, representado pelo presidente soviético, e à esquerda e o presidente norte-americano, John Kennedy, que está à direita. Embora os 2 países demonstrassem uma ausência de conflito direto, ambos estavam fortemente armados com bomba atômica, né? Mesmo que eles não demonstrassem uma guerra direta entre eles, mas os dois, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles estavam fortemente armados com bomba atômica, né? E apesar disso, durante o período da Guerra Fria, houve importante avanços na ciência e também tecnologia, sobretudo na computação, robótica, informática, nas telecomunicações e no transporte, que progressivamente passaram a ser utilizados no processo de expansão da globalização. Então, nesse período aí, né, da Guerra Fria, houve esse importante avanço da ciência e também da tecnologia, o qual se expandiu, né, para todo o mundo. Aí houve o quê? Com o desenvolvimento do capitalismo, nesse processo que visava o quê? O lucro, houve-se a queda do bloco socialista e globalização recente. Então acompanha aí na página 105, né, que diz que com a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, que foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria, né, que foi a queda do Muro de Berlim, que foi um conflito político, ideológico, que dividiu o mundo em 2 blocos. Aí no caso, como a gente já viu, o capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, que era liderado também pela União Soviética. Então, os antigos países socialistas se renderam ao capitalismo global. E o que eram os países socialistas, eles se renderam ao capitalismo global. E as novas tecnologias criadas e aperfeiçoadas ao longo da Guerra Fria. Então, esses países socialistas, eles acabaram se rendendo ao capitalismo, que é o sistema, né,
global. Então, eles terminaram aderindo a esse sistema. E também as novas tecnologias criadas e aperfeiçoadas ao longo da Guerra Fria passaram a ser utilizadas, acarretando várias transformações na produção, no transporte, na circulação de mercadorias, serviços e também capitais. Tinha início assim um padrão mundial de consumo em que artigos e produtos são difundidos com maior intensidade. A cultura sofreu um processo de padronização e ocorreram a unificação de quase todos os espaços planetários através de quê? Da internet e a formação de uma vasta rede digital. Então o mundo praticamente estava conectado, né? Devido aos avanços da tecnologia, né? Ao aperfeiçoamento das novas tecnologias, e com isso, né, houve-se o que? Ocorrer a unificação de quase todos os espaços planetários através de quê? Da internet, né, e também da formação de uma vasta rede digital. Então hoje vamos se dizer assim que o mundo ele se tornou pequeno, né? Por isso que nós temos o que? Uma aldeia global, porque o mundo ele está conectado através né, da internet e também dessa rede digital que hoje, né, ela lidera o mundo. Então aquele país que não se aperfeiçoar, né, aderir às novas tecnologias, ele praticamente fica para trás. Então ele tem que se modernizar, ou seja, ele tem que estar nesse espaço, né, nesse processo da globalização. Aqui abaixo, vocês podem observar aí no livro de vocês, aí na página 105, nós temos aqui um supermercado, né? É da China e diz assim, ó, aqui ao lado, alguns países que ainda resistem-se como socialista, bem como a China, perceberam como seria vantajoso abrir o seu capital para a economia de mercado. As empresas multinacionais, né, como é o caso da Walmart, né, esse que a gente está vendo aqui ao lado. Então, eles ainda é um país socialista, mas eles perceberam que seria vantajoso para eles, né, abrir o seu capital para a economia de mercado, a essas novas empresas. Então, essa nova organização mundial, né, da globalização pode ser resumida sobre a seguinte base político-social. Ou seja, de um lado uma grande diversidade socioeconômica e do outro uma unicidade alarmante do ponto de vista político. Então aqui, após o desmoronamento do socialismo real e o fim da Guerra Fria, os países socialistas abriram suas economias ao sistema capitalista. Então é o sistema que ele abrange, né, todos os países, e como aqui a gente viu no texto, que todos os antigos países que eram socialistas, eles terminaram se rendendo, né, ao capitalismo, né, porque com as novas tecnologias, como a gente já falou, né, o aperfeiçoamento ao longo da Guerra Fria, houve-se o que? A necessidade dos países abrir sua economia, né, ao sistema ao sistema capitalista. Então a gente pode ver aqui que hoje, né, os Estados Unidos, por exemplo, ele é o país que ele lidera mundialmente. É um país capitalista, mas ainda hoje existem os países socialistas, né? Então a gente viu aqui a questão da bipolaridade, né, que foi essa trava entre esses dois blocos aí, o socialismo e também o capitalismo. Então vocês irão, né, fazer a atividade para concluir essa parte aqui, né, da nossa aula. E da próxima aula estaremos concluindo esse assunto, viu? Então, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.